eu sou uma pessoa movida a metas, porque tal qual toda pessoa perfeccionista, o meu maior defeito atrelado ao perfeccionismo é a procrastinação. Então, ter metas, prazos, data limite, tudo isso me ajuda muito a ter certeza de que eu vou cumprir tudo. E não só isso. Mas não só isso, eu sou uma pessoa movida a desafios também. Eu gosto de estar sempre vendo que tem alguma coisa, alguma área da minha vida que eu tô me tornando melhor, aperfeiçoando, enfim. Coisas talvez atreladas ao perfeccionismo, a gente vai ter que perguntar para minha terapeuta. Mas o fato é que eu curto novos desafios e novas metas e coisas e tal. Na área de trabalho, isso envolve projetos novos, novas parcerias, crescer o meu negócio. Na época que eu trabalhava em empresa, era, continuar conseguindo promoções e sendo promovida e crescendo dentro da empresa. Época de escola, claro, eram as notas, de ser uma boa aluna, enfim. E até em questões de hobby, no episódio passado eu falei sobre o meu recém-amor descoberto pela corrida e como eu tô vendo várias primeiras vezes e várias novas metas sendo alcançadas ali, como isso me deixa feliz. Dito isso, não tem nada de errado em você ter metas, objetivos, de gostar de ter desafios, de estar sempre aprimorando alguma coisa, melhorando e buscando aquele próximo nível, tá? Tudo bem, isso eu acho maravilhoso, eu acho que faz parte essencial do nosso desenvolvimento humano, deixa a gente mais criativo, traz mais propósito para a nossa vida, bacana, muito legal. O problema não é esse, o problema é que quando a gente tem uma meta, aí a gente alcança a meta, em vez da gente ficar feliz que a gente alcançou a meta, a gente vai lá e dobra a meta. A meta é sempre dobrar a meta, e aí a gente nunca tá feliz de ter alcançado nada. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio de hoje. A gente vai ser feliz quando? Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, aonde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast em que a gente vai discorrer sobre noias que ficam morando dentro da minha cabeça e que, com alguma sorte, vão começar a morar dentro da sua também. E no episódio de hoje eu vou explorar um assunto que vive no meu cérebro já há alguns anos, que é exatamente essa coisa de eu vou ser feliz quando? Porque essa é uma pergunta que eu faço para mim mesma em alguns momentos mais intensamente, outros menos da minha vida. Eu não gosto de ter que falar isso em voz alta, ter que assumir isso, porque aí vem alguém dizendo que eu sou egoísta e mimada, mas a verdade é que eu tenho sim dificuldade em enxergar quando eu alcanço metas e valorizar aquele momento e comemorar aquela vitória e ficar feliz pelas coisas como elas são e não como elas poderiam ser ou deveriam ser ou vão ser no futuro caso eu faça A, B e C. É como se a felicidade ela sempre fosse a linha de chegada que tá sempre cada vez um passo mais longe. Então, cada vez que você tá correndo e você acha que você tá alcançando ela, ela também vai se distanciando e você nunca consegue alcançar aquilo. E eu, sinceramente, acho que eu não tô sozinha nesse barco. Eu tenho certeza que eu não tô sozinha nesse barco, porque não sou um cristal único e meus problemas não são únicos. Que bom e que ruim, porque que bom pra mim, que pelo menos, a gente compartilha a desgraça. Que ruim pra você, que provavelmente vai olhar e falar, amiga, pior que eu também faço isso, e aí esse vai ser um problema o quê? Seu agora também. Quando eu era novinha, tipo criança mesmo, eu achava que eu ia ser feliz quando eu ficasse mais velha. E por mais velha eu quero dizer adolescente, tá? Porque qualquer coisa acima de 18 anos já era velhice e morte. Quando você tem, 7 anos, nada depois de 18 acontece. Você já é um idoso aos 20 e aos 25 você já foi embora. Então, quando eu era criança, eu acreditava que quando eu virasse adolescente, todas as minhas inseguranças de infância iam embora. Porque junto com os peitos que iam crescer, ia crescer uma autoconfiança enorme e tudo ia acontecer de maravilhoso na minha vida, porque eram os filmes que a gente via, que o melhor da vida estava na adolescência. Então eu acreditava que eu ia ser muito feliz quando eu virasse adolescente. Aí eu virei adolescente, e aí eu comecei a pensar que eu ia ser muito feliz quando eu encontrasse namorado. Porque aí as minhas amigas começaram a namorar, aqueles namorinhos, de colégio, etc. E realmente eu comecei a namorar em determinado momento da minha adolescência e eu fui muito feliz naquele breve período de primeiro namoro, porque, primeiro amor, aquela coisa toda. Mas quando acabou também, eu tive a minha primeira decepção amorosa e aquilo dali foi o oposto de ser feliz. Então, aquela ideia também foi por água abaixo.
E é claro que durante todo esse processo, tanto na infância, na adolescência e principalmente ali no início da vida adulta, nos 20 anos, eu de fato acreditava que eu seria muito feliz quando eu alcançasse o corpo ideal. Agora, se você me perguntar que corpo é esse, a gente não vai saber responder, porque até hoje eu não tenho a menor ideia. Eu já tive vários tipos de corpos durante todos esses anos e nenhum deles me pareceu em nenhum momento o corpo que eu olhava no espelho e pensava, putz, é esse aí. Esse é o corpo ideal. Então, sempre rolou esse problema de que eu passei bastante tempo vivendo um sonho de que existia uma promessa de que eu seria feliz quando o meu corpo tivesse tal formato. Só que eu nunca encontrei essa satisfação porque esse tal formato nunca de fato existiu pra mim. E aí, ali no início dos 20 anos, logo quando eu tava me formando na faculdade, a ideia era de que eu seria feliz quando eu arrumasse um emprego e começasse uma carreira que estivesse alinhada às coisas que eu gosto. Consegui o primeiro emprego, e aí o segundo e o terceiro, e pasme, nenhum deles era o emprego dos sonhos e também nenhum deles trouxe aquela felicidade que eu achava que existiria dentro da minha cabeça. E aí eu decidi que eu ia ser feliz quando eu abrisse a minha própria empresa. E aí eu abri minha própria empresa início de 2022. Com certeza, melhorou bastante a minha qualidade de vida em todos os sentidos. Também comecei a trabalhar mais do que nunca. Existe essa coisa louca de que a gente acha, eu vou trabalhar pra mim, porque aí eu posso trabalhar menos. Amada, deixa eu te contar um negócio aqui. Mas não foi isso que aconteceu. A gente começou a trabalhar bem mais, e claro, muito mais responsabilidades. E claro, eu estava feliz, mas de novo, não era aquela felicidade de unicórnios e arco-íris que vive dentro, né, da ideia de ser feliz quando. E aí depois eu decidi que eu ia ser feliz quando eu voltasse pro Rio de Janeiro e fosse morar de novo no Rio. E esse ano eu fiz isso, morei lá por 6 meses. Agora eu tô nos Estados Unidos de novo. Já contei essa história aqui pra vocês. Se você ainda não ouviu, vai escutar os episódios passados que você vai saber um pouco mais de detalhes. Fiquei 6 meses Fiquei 6 meses no Brasil esse ano e foi maravilhoso. E sim, estava muito, muito, muito feliz. Mas, de novo, fica aquela coisa da meta. Beleza, agora que eu fiz isso, eu preciso ficar mais tempo aqui, ou eu tenho que fazer isso desse jeito, daquele jeito. Chegamos na meta? Vamos agora dobrar a meta. A gente não dá um respiro pra olhar e falar, putz, é isso, caraca, agora eu posso descansar em paz. Não tem descanso em paz, porque a gente tá sempre buscando a próxima felicidade, a próxima conquista, a próxima tudo. E o fato é que de todas as metas que eu coloquei antigamente, tudo aquilo se concretizou. Eu era criança, virei adolescente, graças a Deus. Eu era adolescente, queria um namorado, arranjei um namorado. Aí depois eu queria um corpo X. Bom, essa meta aí a gente não alcançou, mas era porque, né, tinham problemas maiores que vinham aí da questão do transtorno alimentar, que eu vou conversar num próximo episódio, prometo que ele tá vindo. Eu sei que eu já falei isso em alguns outros episódios, mas ele tá vindo. E aí, depois disso, eu tive os empregos, eu abri a minha empresa, eu fui pro Rio, eu fiz todas essas coisas e todas elas foram conquistas. E em algum momento, eu, claro, óbvio, comemorei. Eu olhei e falei, nossa, caraca, que legal, tem isso aqui. Mas rapidamente eu já passava pra próxima. Muito rápido. Rápido demais. Sem, de fato, valorizar o que estava acontecendo ali. Ou sendo feliz durante o processo. Porque também tem isso, né? A gente, às vezes, fica tão focado na meta que a gente faz de tudo que a gente pode pra chegar lá. E é quase como se os fins justificassem os meios, sendo que os meios, na verdade, são só coisas horríveis pra gente mesmo, onde a gente tá se auto-sacrificando o tempo inteiro em busca de um bem maior. E o trajeto até chegar lá é um trajeto super doloroso, super difícil. E aí, mesmo a gente atravessando aquele trajeto da pior forma possível, porque a gente só quer chegar lá, na meta, quando a gente chega na meta, a gente olha pra meta e fala, bacana, próxima. E aí é complicado, né? Porque a gente vai ser feliz quando? E aí, muitas das vezes, a gente se vê num mix de metas que a gente consegue alcançar e no minuto que a gente chega, a gente olha e fala, check, próxima. E as metas que são simplesmente inalcançáveis. Aquelas metas que a gente tenta, sabendo que nunca vai ser perfeito o suficiente, nunca vai estar bom o suficiente, nunca vai ser aquilo que a gente idealiza na nossa cabeça, porque a gente não consegue nem externalizar exatamente o que é aquilo que a gente quer. Então, no meu caso, essa meta inalcançável era o meu corpo, esse corpo ideal que eu criava na minha cabeça, que eu não tenho a menor ideia de como seria, porque é muito doido. Hoje em dia eu olho pra fotos de outras épocas da minha vida em que eu pensava que aquele corpo que eu tinha naquela época era péssimo, e eu olho e falo, cara,
que linda, que corpo lindo, que fofa. Por quê? Por que tanta raiva daquele corpo naquela época? E hoje em dia, graças a Deus, eu consigo olhar pra trás e ver que não tinha nada de errado em nenhum daqueles formatos. Mas que na minha cabeça, né, tinha, porque era uma meta inalcançável que eu tinha. Para outras pessoas, essas metas inalcançáveis podem ter outros rostos. Então, talvez a meta inalcançável sua seja encontrar o parceiro perfeito. Porque a gente, claro, obviamente, tem que buscar com muita sabedoria a pessoa que a gente quer escolher para estar do nosso lado. Tem que ser uma pessoa que compactue com os nossos valores, que a gente consiga ver o mundo de maneiras semelhantes, que nos respeite, que nos ame, que seja parceiro, etc, etc. É óbvio, não tô falando pra você se contentar com pouca coisa, jamais. Porém, tem, sim, muita gente que usa essa ideia de um parceiro perfeito como autossabotagem pra sempre botar o pezinho pra fora de uma relação toda vez que o negócio começa a ficar um pouco mais sério, né? Uma forma ali de autossabotagem. E aí você fica o tempo inteiro pensando, ai, nossa, vou ser muito feliz quando encontrar o meu parceiro ideal. E aí você já encontrou talvez várias pessoas legais, maravilhosas e que te faziam bem, e você não deu nem chance para aquilo direito porque não compatia com aquela ideia ideal que existia na sua cabeça. Pode ser que essa ideia inalcançável seja também um emprego dos sonhos, uma carreira dos sonhos, você tá idealizando loucamente, que você nem sabe que cara isso vai ter, e aí você não consegue ver o que tá na sua frente, que é muito bom. Tem tantos jeitos, né, da gente pensar em ideias inalcançáveis que a gente bota na nossa cabeça, e a ideia não é nem chegar lá. A ideia é a ideia de chegar lá. Eu acabei de ler O Alquimista, do Paulo Coelho. Pois é, demorei 30 anos para ler um dos maiores clássicos da literatura, mas enfim, gostei bastante, fica aí a dica. Eu não vou dar spoiler, mas eu vou contar um trechinho do livro que eu acho que vai calhar muito com o que a gente tá conversando aqui e que me chamou muita atenção quando eu li. Na história do livro do Alquimista, em determinado momento, o protagonista começa a trabalhar numa loja de cristais. E aí ele estava conversando com o dono da loja de cristais, e aí o dono da loja falou que o sonho da vida dele era ir até a Meca para poder rezar para lá. Então ele teria que viajar até a Meca para poder rezar para lá. E aí o protagonista começa a trabalhar na loja de cristais, a loja cresce, eles ganham dinheiro e tudo mais, e ele fala pro dono da loja, olha, agora você pode ir visitar a Meca. E aí o dono da loja vira pra ele e fala, eu não vou à Meca, eu já poderia ter ido há muito tempo. A questão é que ir até a Meca é o maior sonho da minha vida, é para isso que eu vivo, todos os dias eu imagino isso. E se eu for até a Meca, eu não vou ter mais nada para fazer depois. Eu já vou ter cumprido a maior meta da minha vida e não vai ter nada depois disso. Então eu prefiro sonhar em ir até a Meca e deixar isso ser o sonho que me move todos os dias, mas nunca realmente alcançar esse sonho, do que ir até lá, concretizar e depois olhar para aquilo e falar, tá, e agora? Faço o que depois disso? Essa parte do livro foi quase um tapa na minha cara, porque eu acho que existem alguns sonhos maiores que eu tenho que muitas das vezes eu me sinto auto-sabotando exatamente porque quando eu olho para aquilo e eu falo, ok, mas quando eu realizar esse sonho aqui parece que é a meta final. E aí eu faço o que depois daquilo? Então, talvez seja exatamente por isso que a gente fique sempre dobrando, né, essas metas ou criando ideias que a gente nunca vai querer realmente alcançar. A gente gosta da ideia de alcançar aquilo, mas não em alcançar aquilo de fato. Porque depois fica aquele vazio do, tá, e agora? Fica aí uma boa reflexão pra você, se caso você tenha algum sonho que você veja que você tá constantemente tentando auto-sabotar, que você tá sempre achando que, tudo bem, eu fiz assim, mas não tá bom o suficiente. Não, precisa ser melhor. Não, precisa ser de tal jeito. Ou você tá sempre colocando empecilhos para conseguir chegar lá, alcançar essa coisa, talvez seja exatamente por isso. Porque você, na verdade, tem medo de alcançar aquilo e não saber o que fazer depois. Ao invés de ficar feliz, se sentir plena, realizada, você só olha e fala, não tem mais nada para fazer agora. Já pode apagar a luz, acabou, isso aqui era o que eu precisava fazer. Fora que a gente também vive numa cultura de trabalho enquanto eles dormem, que não deixa a gente simplesmente comemorar as nossas pequenas conquistas em paz. A gente conquista alguma coisa, a gente já tem que estar dando o próximo passo e a gente tem que ter certeza que esse próximo passo vai ser mais rápido, vai ser mais longe, vai ser melhor. Então fica muito difícil a gente simplesmente olhar para o que está acontecendo no nosso redor e ficar feliz com aquilo. Eu contei no episódio da semana passada que eu acabei de fazer uma corrida há pouco tempo de 10 quilômetros, foi a primeira corrida que eu fiz em evento e eu fiquei em 4º lugar e isso só
sozinho já me deixou meio, porque, quarto lugar não é o pódio, então não é bom o suficiente. Então, já veio aquele pensamento automático na minha cabeça de jogar fora aquela conquista que eu tive de, cara, foi a minha primeira corrida e eu fiquei em quarto lugar na minha categoria. Como assim eu não vou comemorar isso? Meu primeiro reflexo quando eu vi a colocação foi, nossa, que bosta, já pode esquecer isso aqui tudo. Voltei, entrei, já falei sobre isso no episódio anterior, caso você não tenha escutado. Comemorei, fiquei muito feliz, estou muito feliz com isso. E também tive que ter aquele cuidado para frear antes de já começar a pensar, agora eu tenho que correr, próximo evento tem que ser 15 quilômetros, tem que ser a meia maratona, tem que ser... Não tem que ser nada, calma. A minha jornada com a corrida não é o 5K, entendeu? É uma maratona, tem muito tempo aí pela frente. Então, ter essa consciência pra gente enxergar as pequenas conquistas e as pequenas vitórias e não querer apressar todo o processo o tempo inteiro é uma coisa que requer energia, de verdade, requer atenção, requer você realmente prestar atenção no que está acontecendo na sua vida e buscar ser grato pelos pequenos detalhes. E eu sei que essa coisa de falar de gratidão muitas vezes cai naquele lugar de positividade tóxica, de gratiluz. Eu não sou dessa vibe, eu não curto isso, mas eu curto sim a ideia de ser grato, porque se a gente não agradece pelo que a gente tem, fica muito difícil reconhecer o que a gente tem. E se a gente não reconhece o que a gente tem, aí de fato vai ser impossível a gente ser feliz em qualquer momento da nossa vida. Não vai acontecer nunca, a gente nunca vai chegar lá. Então o primeiro passo é de fato reconhecer os nossos privilégios, as coisas bacanas que acontecem com a gente. Se a gente não reconhece o que a gente está fazendo e aprecia as coisas que a gente está fazendo, independente do tamanho daquilo, se aquilo é grandioso ou não, a gente tá realmente fadado a essa eterna frustração e nunca se sentir realmente feliz. Tá sempre botando a felicidade como uma meta e nunca como algo presente. Principalmente se a gente já começa a se comparar com os outros, né? Porque a comparação com as outras pessoas, e em tempos de redes sociais fica pior ainda, porque a gente se compara não só a quem a gente conhece, como a gente se compara também a quem a gente não conhece. A gente fica comparando os nossos bastidores da vida cagada com o holofote que a pessoa decide distribuir ali na rede social, porque as redes sociais é isso, a rede social é o palco, e no palco você performa só aquilo que você quer. Então fica muito fácil você ficar olhando para o seu bastidor e comparando com a apresentação do palco principal de alguém. E aí acontece que várias vezes a gente consegue alcançar coisas legais, mas tem sempre alguém, seja na nossa vida pessoal ou na internet, que conseguiu fazer melhor e mais rápido que você. Então, sei lá, você passou em comunicação social? Bacana, sua prima passou em medicina. Você começou a namorar? Bacana, todas as suas amigas já casaram. Você conseguiu arranjar um emprego? Bacana, mas a fulaninha ali já é dona de 2 empresas. E aí parece que todas as conquistas que a gente alcança são insignificantes demais para serem celebradas e não são motivos nenhum para ficar feliz. Foi só uma meta ali que a gente alcançou, mas que nem era tão importante assim, que tem gente fazendo melhor, tem gente fazendo 3 vezes mais, e a gente, na verdade, tem que alcançar aquilo ali que aquela pessoa alcançou. E às vezes nem é o que a gente quer. Às vezes a gente só tá achando que é aquilo que a gente quer, porque as pessoas estão alcançando aquilo e elas parecem felizes, então talvez se eu fizer aquilo ali que nem a fulana tá fazendo, eu vou ser feliz também. Sendo que a fulana, que parece estar feliz, tá pensando a mesma coisa, provavelmente. Essa ideia que a gente tem de estar sempre buscando a felicidade em outro lugar, eu acho que faz muito parte dessa experiência humana compartilhada. E que em graus pequenos é saudável, porque quando a gente sabe moderar isso, e quando eu digo moderar isso quando a gente sabe reconhecer o que a gente tem, ser grato pelo que a gente tem, e ainda assim buscar outros sonhos ou se desenvolver mais em áreas que a gente já está se desenvolvendo, é super legal e super saudável. Esse é o equilíbrio que a gente tem que tentar encontrar. Mas quando a gente está só olhando para a meta, para linha de chegada, para a parte final, e a gente não está olhando nada do processo, a gente está deixando o processo ser um inferno para tentar chegar no céu, é aí que mora o problema. Porque é aí que a gente vive naquele constante estado de insatisfação. A gente nunca consegue agradecer, a gente nunca consegue respirar aliviado de que, putz, isso aqui rolou, sabe? Caramba, que legal. Porque tem tanta coisa na nossa vida, hoje em dia, que em algum momento
era um sonho e que hoje em dia é realidade, eu tenho certeza absoluta que não importa o quão perdida você acha que você tá, o quão longe das suas metas você acha que tá, existem pelo menos uma versão sua do passado que vai olhar para coisas que você tem hoje ou que você alcançou ou realizou e vai falar: caraca, que irado. Meu Deus, a gente fez isso. Nossa, a gente tá fazendo aquilo. Caraca, a gente tem isso aqui. Nossa, que bacana. Nossa, que legal. E é importante fazer esse exercício. Esse, pra mim, é um exercício muito legal de fazer quando eu tô nessa vibe de pensar que, ai, podia ser melhor, podia estar de tal jeito, podia isso, podia aquilo. Porque, gente, a realidade sempre pode estar diferente. Isso aí é fato. Cada escolha é uma renúncia. Então, toda vez que a gente está escolhendo uma coisa, a gente está renunciando à possibilidade de outras coisas. E o fato é que sempre poderia estar diferente. Mas diferente não quer dizer sempre melhor. É só diferente. O que você tá vivendo agora, só porque talvez seja diferente da ideia que você tem na sua cabeça de que deveria ser, não quer dizer que seja ruim, que seja triste, que seja decepcionante. Quer dizer que é a sua realidade. E o que tem de bom aí que a gente pode olhar e cultivar e falar: não, isso aqui me faz feliz agora. Porque senão qual é o sentido da gente estar buscando o tempo inteiro encontrar meios de ser feliz, enfiando eles na nossa vida, sejam metas grandes ou pequenas? Às vezes a gente está falando de coisa pouca, do tipo, quando a gente fala de autocuidado, por exemplo, incluir um esporte que te deixa chapadinha de endorfina, feliz, incluir momentinhos do seu dia a dia de autocuidado para deixar a gente mais calminha, mais centrada, mais feliz, se cercar de pessoas que a gente gosta, que elevam a gente, a nossa energia e que fazem bem. Se a gente tá tentando o tempo inteiro encaixar essas coisas na nossa vida com o objetivo de tornar a rotina mais feliz, mas a gente nega que aquilo tá deixando a gente feliz, então qual é o objetivo? Tipo, a gente vai ser feliz quando? Eu fico imaginando que essa felicidade que a gente projeta na nossa cabeça é tipo aquelas pinturas bucólicas de crianças e ovelhas num pasto que tem, sei lá, toda casa de vó eu acho que tem isso, sabe? Aquelas imagens antigas ali. Toda criança que cresceu pelo menos ali até o final dos anos 90 vai saber do que eu tô falando, né? Aquelas pinturas meio católicas, assim, de criancinhas e ovelhas e talvez Jesus Cristo e um pasto, como se aquilo ali fosse a felicidade. Só quando chegar ali que eu vou estar feliz. E eu sinto te informar, mas essa pintura me parece muito como uma representação do céu. E se você quiser uma representação do céu, quer dizer que você tá querendo, né, encerrar a viagem aqui na Terra. O que não é o que a gente quer fazer agora, muito pelo contrário. A gente quer ter uma vida feliz, uma vida em que a gente se sinta pertencente, contente, mas não necessariamente isso significa que a gente vai estar vivendo uma vida em que a gente vai estar se sentindo contemplada e realizada em todas as áreas da nossa vida. Porque a vida é uma constante continuação. A vida tá sempre em mudança. A gente vai estar sempre tendo que se mexer e mudar. A gente vai querer mudar. Os nossos gostos vão mudar. O que faz a gente feliz hoje, ou a ideia que a gente tem de felicidade hoje, vai ser diferente lá na frente, porque as nossas prioridades mudam. Então, eu acho de verdade que a ideia de felicidade, encontrar felicidade na vida, tá totalmente atrelada a estar presente e se sentir contente. Não só contente no sentido de sorriso no rosto, mas contente no sentido de se contentar mesmo. Se contentar com o que você tem agora, não no sentido pejorativo, do tipo, ai, se contenta com isso aí, se contenta com pouco. Não, não é isso. É simplesmente encontrar contentamento nas coisas simples da vida que te fazem bem hoje em dia. E que podem não ser as coisas mais uou, incríveis, maravilhosas e que resolvem todos os problemas da sua vida, mas que são coisas que devem sim ser apreciadas e comemoradas e celebradas. E como eu disse que esse é um assunto que mora na minha cabeça há bastante tempo, prova disso é que no dia 6 de outubro eu escrevi no meu caderno o seguinte: eu confundo calma com tédio e vejo o tédio como uma prisão. Sei que é errado, mas sinto que eu prefiro as emoções intensas, até as ruins, do que viver em calmaria. Como se a calmaria fosse uma estafa, apatia. E não é. Eu só não aprendi a enxergar a diferença ainda. Contente. Não necessariamente felicidade, alegria, mas a felicidade em se contentar com as pequenas coisas, os pequenos encantos do dia a dia. Um texto bem escrito, um diálogo gostoso, um café quentinho, uma panqueca de banana, o Fidel, meu cachorro, no colo, uma nova ideia na cabeça.
Se contentar com o agora, viver o agora e viver o futuro também. Eu tenho mania de depositar toda a minha felicidade em ideias e planos futuros, me obrigando a postergar a felicidade do presente. E eu sei que algumas coisas precisamos abrir mão hoje ou plantar hoje para colher amanhã. Mas não tudo. Tem muita coisa que não precisa e nem deve ser deixada para depois. Um jantar romântico numa segunda-feira, uma viagem pertinho no final de semana, um drink com uma amiga, uma ida a uma loja de livros, redecorar cantinhos do meu escritório, começar um novo curso, me aventurar num novo hobby. As pequenas alegrias da vida adulta. É calmaria, não tédio. É presença e não apatia. É contentamento e não repressão. Menina, você acredita que às vezes até eu fico chocada com as coisas que eu escrevo? Jamais que eu poderia escrever isso aqui agora. Amei. Lu de 2021 tá de parabéns. Porque é exatamente sobre isso. Inclusive, eu amo essa música que tá no álbum Amarelo, do Emicida, que é As Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Se você nunca escutou, é uma música que eu amo escutar, que me deixa super feliz e fala exatamente sobre as pequenas coisas que a gente pode encontrar e ver que deixa a gente muito feliz. Então, sei lá, na música ele fala coisas do tipo encontrar a tampa do pote, certo? Gente, que alegria maior do que quando você tá procurando a tampa do pote, aí você acha a tampa do pote, você consegue fechar o seu pote. Isso é a alegria da vida adulta. Poder acordar sem um despertador, alegria da vida adulta. Saber que a sua série nova foi renovada e tem episódios novos chegando, alegria da vida adulta. Poder dormir cedo e dormir uma noite inteira com calma, alegria da vida adulta. Encontrar com amigas na vida corrida, alegria da vida adulta. Conseguir passar uma semana trabalhando e se sentindo eficiente, produtiva e sabendo que você está trabalhando para fazer o seu corre e que você está dando o seu melhor. Cara, alegria imensa da vida adulta. Conseguir correr o seu primeiro quilômetro sem parar. Alegria imensa da vida adulta. Tem tantos lugares pequenos na nossa vida que a gente pode encontrar momentos de alegria e ter a consciência de que ser feliz não significa que você vai estar feliz o tempo inteiro. A felicidade não é um estado permanente. Você pode ser uma pessoa feliz e não estar feliz o tempo inteiro, porque tem outras emoções. A gente não tá falando aqui de positividade tóxica. Vai ter dia que você vai acordar e você vai estar estressada, triste, cansada, puta da vida, que não vai ter namastê que dê conta daquilo. Não vai ter yoga, respiração. Vai ter dia que você vai ter que sentar e você vai ter que ficar triste, você vai ter que chorar e você vai ter que xingar e você vai ter que se frustrar para poder tirar aquilo dali de dentro de você, processar essas emoções, entender que tudo bem, essas emoções estão vindo, você vai lidar com aquilo e depois segue o baile e a gente, começa amanhã outro dia, outras metas, outras coisas e a gente vai encontrando de novo a nossa felicidade ali em momentos da nossa rotina e observando melhor, com mais calma, aonde esses momentos estão. E uma vez que você reconhece esses momentos dentro da sua rotina, parar um segundo e falar, isso aqui me faz feliz. É uma nota mental, é um músculo que a gente não usa no nosso cérebro, mas que, de verdade, eu acho que se a gente começar a tentar usar ele mais, e como eu falo a gente, é porque eu preciso também fazer isso. Fazer uma nota mental de que toda vez que acontecer alguma coisa, mesmo que seja por 5 segundos do seu dia, que te dá um sorriso, que te deixa feliz, você fazer a anotação mental. Isso aqui me deixa feliz. Ah, eu sou feliz quando eu faço isso aqui. Estou feliz agora. Então, por exemplo, hoje de manhã eu saí para correr. Nota mental. Estou feliz enquanto estou correndo, porque é uma hora do dia que me deixa super feliz. Ontem eu tava vendo o Fidel, meu cachorro, andando na rua e ele tá com o cabelo cortadinho, tosadinho, ele tá a coisa mais linda do mundo. E eu lembro de pensar, meu Deus, ele fica tão fofinho assim, isso me faz feliz. Ver o meu cachorro tosado, fofinho, andando, passeando na rua, me deixa feliz. E fazer essas notas mentais de lembrar de todas as pequenas coisas da minha rotina que tornam a felicidade presente do jeito que as coisas estão hoje. Porque a gente vai estar sempre buscando novos planos, novas metas, coisas a idealizar e não tem absolutamente nada de errado nisso. Eu já falei isso 1 milhão de vezes nesse episódio, vou ser repetitiva porque não tem problema. O problema não é ter metas. O problema não é nem dobrar a meta. O problema é não celebrar meta nenhuma. O problema é não reconhecer meta nenhuma alcançada. O problema é não reconhecer nada que não pareça extremamente grandioso. E mesmo quando é grandioso, a gente comemora por 5 segundos e segue em frente, toca o baile ali, como se, de repente, aquela coisa que a gente queria tanto, que a gente sonhou tanto, que a gente se sacrificou tanto várias vezes, também não fosse
tão legal assim, não fosse o suficiente. E você fala, legal, isso aqui me faz feliz, eu fiquei feliz, mas agora eu preciso de outra coisa. E sempre uma nova injeção de dopamina, sempre uma nova injeção. Isso torna a gente bem frustrado, né, no geral. Fica aquele sentimento de... Não é rabugento a palavra que eu quero usar, mas é mais ou menos isso, sabe? Ser uma pessoa ingrata soa muito feio. A verdade é essa. E eu posso falar isso porque eu já soei várias vezes como uma pessoa ingrata. Várias vezes. Inclusive, eu faço isso até hoje, em dados momentos. Eu acabei de receber a minha carta do governo americano com a data marcada da minha entrevista para pegar a cidadania. Isso era uma coisa que estava na minha cabeça desde o final do ano passado e eu tava com muito medo de voltar para o Brasil em janeiro do ano que vem e ainda não ter isso resolvido e ter que voltar para cá em, sei lá, abril ou maio para poder fazer a entrevista e como que ia ser esse processo. E aí eu recebi a carta com a data é agora, início de dezembro, então vai dar tudo certo. Mas ontem eu tava tão estressada com trabalho, com entrega de coisa, cliente enchendo o saco e, enfim, tanta coisa pra fazer. Eu tava tão cansada e estressada que eu olhei pra aquilo e falei, puta que pariu, cara, agora eu vou ter que estudar pra esse teste. Porque quando você ganha a carta pra tirar a cidadania, no dia da entrevista da cidadania, você tem que fazer um teste, uma prova, assim, de conhecimentos gerais da Constituição e da história dos Estados Unidos, enfim, pra você poder ser cidadã americana. E então eu preciso estudar pra esse teste, a verdade é essa, eu preciso estudar. O teste vai ser daqui a algumas semanas, mas eu preciso começar a estudar. E eu só consegui pensar, puta merda, cara, agora mais uma coisa pra fazer, eu vou ter que estudar pra esse teste. Em vez de pensar, meu Deus, graças a Deus, obrigada, caraca, nossa, eu não acredito que essa entrevista tá marcada, nossa, eu tô muito feliz. Tá vendo como é que soa horrível você me escutando falar isso? Você não tá achando que eu sou uma pessoa extremamente desagradável? Porque eu contando essa história pra você me acho uma pessoa extremamente desagradável. Se eu vejo outra pessoa fazendo isso, eu ia falar, tu tá de sacanagem, né? Tu tá de sacanagem. Que essa é a sua reação agora, nesse momento. Graças a Deus, horas depois, no final do dia, quando eu já tava mais centrada, né, menos estressada, eu pedi desculpa pra mim mesma. Falei, nossa, foi erradíssimo a maneira como você pensou nisso aqui, mas tudo bem, eu entendo que você estava estressada. Agora vamos lá, vamos ficar feliz. Você tem que estar muito feliz por causa disso. E aí eu reconheci que, de fato, eu tô muito feliz e muito aliviada dessa carta ter chegado. Então é um exercício. Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. A gente, infelizmente, não vai ter esse impulso tão rápido assim de agradecer, caso não seja uma coisa que venha naturalmente pra você. Às vezes eu acho que a grande diferença entre pessoas que parecem ser naturalmente felizes com pessoas que são naturalmente não felizes é que as pessoas que são naturalmente felizes simplesmente conseguem se ater aos detalhes e se colocar presente na situação, em vez de estar sempre pensando 2, 3 passos à frente, para poder reconhecer aquilo ali. E eu não tô falando só de tipo, mas é muito mais fácil ser feliz se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa assim, assim, assado. Muitas das pessoas mais felizes que eu conheço, pessoalmente, são pessoas que não têm muitas coisas. Elas são felizes naturalmente porque elas conseguem encontrar contentamento com o que existe ao redor delas. Enquanto que eu conheço pessoas também que têm muita coisa, que tem muita grana, status, poder, a coisa toda, principalmente aqui nos Estados Unidos, conheço muita gente assim, que são extremamente infelizes, que nunca conseguiram tirar um dia de paz na própria vida e falar, poxa, caramba, eu tô muito feliz, isso aqui, nossa, tô muito feliz agora. Porque tá sempre buscando o próximo, e a gente vai ser feliz quando? Vai ser feliz quando tiver mais magra, vai ser feliz quando tiver mais rica, vai estar feliz quando tiver com uma pessoa mais legal. Até onde a gente tem que ir e projetar pra, de fato, olhar e falar, na verdade, eu já tô feliz agora. Eu posso não estar feliz pra sempre, tem áreas da minha vida que eu gostaria que melhorassem, mas no geral eu já tô feliz agora. Mas enfim, comemorar as pequenas vitórias e entender que progresso lento também é progresso é uma coisa que requer tempo, requer paciência, requer um esforço diário mesmo, até deixar de ser um esforço porque começa a virar uma coisa mais natural pra gente. E eu achei importante falar sobre isso aqui antes do ano acabar, porque
quando a gente entra agora nesse mood, né, de Natal, Ano Novo, a gente começa a olhar muito pra frente. Ai, 2024 eu quero isso, eu quero aquilo, então a gente tá projetando várias metas, várias coisas. E a gente muitas das vezes não para um minutinho pra contemplar tudo que a gente conseguiu realizar no ano que tá acabando. Todas as coisas legais que aconteceram, que a gente planejou ou não planejou, mas que tornaram o ano em dados momentos super legal, super diferente, super divertido e feliz. Com certeza você passou por momentos difíceis, mas você com certeza também passou por muitos momentos muito bons em 2023. Eu tenho certeza que pelo menos um sonho, por menor que ele seja, você conseguiu alcançar nesse ano. E aí a minha pergunta pra você é: você comemorou? Você percebeu que você viveu esse sonho? Você percebeu que ele é parte da sua realidade agora? Você ficou feliz por causa disso? Ou você já tá pulando para as metas de 2024? Então, antes da gente entrar nesse espaço caótico de festas de final do ano e de resoluções para 2024, eu acho que cabe a gente sentar com o nosso caderninho, a nossa caneta, a sua bebida de escolha, e aí a gente vai responder a seguinte pergunta: o que, dentro da sua realidade atual, um dia foi um sonho para você? O que existe dentro da sua realidade hoje em dia que em algum momento da sua vida aquilo era um mero sonho e hoje em dia foi conquistado e é parte tão integrante da sua vida que você até esqueceu que aquilo era um sonho? Certeza que você deve ter várias coisas para botar nessa lista. Então eu acho que esse exercício é o exercício certo para a gente fazer antes da gente começar aí 2024 e as metas pro ano que vem, que a gente sabe que a gente vai ter a meta, e a gente vai alcançar a meta, a gente vai dobrar a meta, vai ter a meta que a gente vai botar sempre como meta, porque a gente nunca vai querer de fato alcançar essa meta, a meta é só ter essa meta como meta, enfim. Espero que você tenha gostado desse episódio, que ele tenha te feito um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais grata, que você tenha agora vontade de começar esse exercício de estar atenta às pequenas alegrias da vida adulta. Inclusive, comenta se você terminou esse episódio, deixa um comentário de qual é a sua pequena alegria adulta que te deixa muito feliz. Que nem as que eu citei aqui, do pote e acordar sem despertador, enfim, coisa boba mesmo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse episódio com as suas amigas pra piramidar o podcast. Até semana que vem. Beijos de luz. Tchau!